Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 21, que é o mesmo tema do Alimento Diário. Tudo faço por causa do Evangelho. Ó Senhor Jesus, o Senhor espera de nós que a gente realmente se entregue ao Espírito, exercite o Espírito para cumprir sua vontade, levar o Evangelho, e para isso, pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder ver o que de fato Ele quer nos mostrar na palavra, qual a direção que Ele quer nos dar, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outros irmãos. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira pessoal, de maneira íntima. Ó Senhor Jesus, vamos ouvir o Seu falar, o Seu cuidado, e assim a gente vai conseguir avançar na Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 9, 24 e 30. Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 2, versículo 8 e o versículo 10. Senhor Jesus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Senhor a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Senhor Jesus. Capítulo 5, versículos 7 e 8, Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 12. Senhor Jesus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Senhor Jesus. Capítulo 15, versículos 20, 45 e 47, Senhor Jesus. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: As riquezas de Cristo
são para o viver da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, vemos uma série de problemas que a igreja ali enfrentava. Ao lidar com esses problemas, Paulo não apresentava soluções absolutas, porém enfatizava que o mais importante é estarmos unidos ao Senhor. Isso é algo crucial, pois sempre haverá problemas na igreja devido às limitações e falhas inerentes ao ser humano. Ó Senhor Jesus! Diante de tantas situações negativas, percebemos o quanto precisamos da salvação de Deus exposta na carta aos Romanos. Hoje, além de reconciliados com Deus, estamos sendo salvos pela sua vida. É essa salvação que Deus opera em cada um de nós, conforme mostrado nos capítulos 1 ao 8 de Romanos. Por meio da salvação pela vida, somos justificados, santificados, transformados, conformados à imagem de Cristo e, por fim, seremos glorificados. Precisamos, portanto, valorizar a escolha de Deus, capítulos 9 a 11, pois em razão de sua escolha é que hoje fazemos parte de seu povo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Contudo, esse processo só será consumado no viver coletivo da igreja, assunto abordado a partir do capítulo 12 de Romanos. É nesse ambiente que a salvação de Deus é experimentada e desenvolvida. Por vezes, nos consideramos muito bons e sem problema algum, mas ao conviver com os demais irmãos, passamos a perceber que somos cheios de opiniões e deficiências. É nesse momento que de fato experimentamos a salvação pela sua vida. Individualmente, Deus trabalha em nós, mas quando estamos com os outros irmãos, aprendemos mais lições de vida e o trabalhar de Deus é muito mais profundo. Ó Senhor Jesus! É importante nesse viver experimentar a cruz de Cristo, pois onde não há cruz, haverá divisão. Quando falou aos Coríntios, Paulo mostrou-lhes que a solução de todos os problemas é Cristo e este crucificado. A cruz tem um elemento que mata nosso ser natural e caído. É ela que aniquila todas as nossas opiniões e extermina todos os nossos problemas. Mesmo que existam situações inadequadas, como existiu na igreja em Corinto, divisão, fornicação, incesto, impurezas, litígio entre os irmãos, idolatria, problemas na mesa do Senhor, problemas do exercício dos dons, etc. A cruz de Cristo pode eliminá-las todas. Portanto, precisamos da cruz no viver da igreja. Ó Senhor Jesus! Ouvimos o Senhor nos falar por muitos anos sobre negar a vida da alma. Isso é exatamente aplicar a cruz de Cristo em nossa vida diária. Isso é possível pelo fato de o Senhor ter se tornado o Espírito que dá vida, o Espírito todo inclusivo, que hoje habita em nosso espírito humano, trazendo-nos sua encarnação, seu viver humano, sua humanidade perfeita, seus sofrimentos, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e também sua ascensão. Quão rico Cristo é para nós! Nele temos tudo aquilo de que precisamos para uma vida vitoriosa. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios nos apresenta pelo menos 20 aspectos de Cristo para o nosso desfrute no viver da igreja. Ó Senhor Jesus! No capítulo 1, Cristo é a porção que Deus nos deu, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria, justiça, santificação e redenção. No capítulo 2, Cristo é o Senhor da glória e as profundezas de Deus. No capítulo 3, ele é o fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5, Cristo é o Cordeiro Pascal e o pão asmo. No capítulo 10, ele é o manjar espiritual, a fonte e pedra espiritual. No capítulo 11, Cristo é o cabeça, enquanto no capítulo 12, ele é o próprio corpo. No capítulo 15, Cristo é as primícias dos mortos, o último Adão, o Espírito que dá vida e o segundo homem. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, o Senhor nos tem falado palavras de consolo e edificação individual. Porém, temos de perceber que seu desejo é obter um corpo, um grupo de vencedores coletivos. E para que isso aconteça,
Ele também nos tem dado a palavra profética, que é uma palavra de direção para o exército de Deus, a igreja. Que desfrutemos mais de suas insondáveis riquezas, não apenas de maneira individual, mas também coletiva. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Qual a nossa solução para todas as questões? A cruz de Cristo. Senhor Jesus. Precisa perceber que o Senhor veio falando conosco muitos anos sobre negar nós mesmos. O que é negar nós mesmos? É tomar a cruz. É perceber que na cruz não há espaço para o nosso eu. É só espaço para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Alguns ali caçoaram de Jesus, não falou que era filho de Deus, que ia salvar a todos? Por que você não desce da cruz e salva a si mesmo? Jesus podia descer da cruz, Senhor Jesus. Assim como nós hoje, nós também temos essa liberdade. Você pode estar ali na cruz, negando a você mesmo, fazendo sua vontade, e a hora você fala assim, não, já chega, não quero mais. E você desce da cruz. Só que Jesus, ele sabia que se ele descesse da cruz, nós estaríamos condenados. Quando a gente se recusa a tomar a cruz, a gente está perdendo a oportunidade, Senhor Jesus, de cumprir a vontade de Deus. Você em você mesmo, eu em mim mesmo, eu não vou cumprir a vontade de Deus. Eu, na minha opinião, não vou cumprir a vontade de Deus. Eu preciso estar no Espírito. E para estar no Espírito, eu preciso tomar a cruz. Eu preciso negar a minha opinião. Ó Senhor Jesus. Talvez a gente olhe para um irmão, talvez para uma liderança, olhe e veja, poxa, quão inadequado é. Poxa, me tratou assim, tratou mal, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas o que eu posso fazer? Tomar a cruz. Negar a mim mesmo. Eu estou na igreja por causa de Cristo. E aquele irmão está ali para me aperfeiçoar. Senhor Jesus. A gente tem que ver, esse dia eu estava até conversando com a minha esposa mesmo, A gente precisa perceber que Deus, ele é um Deus doador. E às vezes quando a gente é criança espiritualmente, a gente só quer receber. Eu quero que na igreja todos me tratem bem, que eu quero ser bem servido, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, Senhor Jesus. Só que eu estou na igreja justamente pelo contrário. Eu estou na igreja para amar, eu estou na igreja para respeitar, eu estou na igreja para servir, eu estou na igreja para levar Cristo, eu não estou na igreja para receber Cristo. No início é isso que vai acontecer. Mas como falou no dia de ontem, depois se torna complicado. A gente começa a julgar, a gente começa a ser conhecedor de Cristo. No início tudo é uma maravilha. Mas depois a gente começa a ver o padrão de Deus e a gente começa a ver, fulano não está vivendo, Beltrano não está vivendo, está acontecendo isso, eu sou maltratado, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso perceber, e o quanto que eu estou tratando bem as pessoas, o quanto que eu estou respeitando, o quanto que eu estou amando. Deus, ele é Deus doador, e ele quer nos ensinar. Se você olha alguém que já está mais tempo que você na igreja, alguém que é uma pessoa de frente, de liderança, e ele não está fazendo isso, então você precisa aprender. Senhor, eu não quero ser assim. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me dê crescimento de vida, para que quando chegar a minha vez de servir os irmãos, eu possa servir os irmãos de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, então tudo isso serve de exemplo para nós. Meu irmão até deu um exemplo, que é quando você vai num restaurante, você volta nele ali porque você recebeu uma boa comida. Mas muitas vezes você recebe uma boa comida, a comida é excelente, mas o atendimento é péssimo. Você dificilmente você vai voltar lá. Ó Senhor Jesus, você vai procurar um outro lugar. Mas às vezes aquela comida é tão boa que você lembra e fala, mesmo com atendimento ruim, eu acho que eu vou voltar lá. Ó Senhor Jesus, ele até deu um exemplo lá, de um restaurante lá que os irmãos sempre gostam de ir, Senhor Jesus. E aí ele falou que hoje em dia na internet você olha ali, tem a classificação. Quando você vai num lugar, daqui a pouco seu celular toca ali, você esteve em tal lugar, deixa aqui sua qualificação. Aí ele falou, que ele foi lá, aí sempre maltratado, ele pede para a pessoa lá, poxa, traz para mim uma colher, um garfo. Aí a pessoa vai lá, pega e joga em cima da mesa, fala gritando, fala tudo ruim. Aí ele foi lá, pegou, na hora que saiu de lá, aí ele foi lá e viu, começou a olhar ali as resenhas ali, a classificação das pessoas. Classificação sempre ruim, mas as pessoas sempre comentavam ali, é o único restaurante que eu venho para comer uma boa comida e ser maltratado, e volto de novo para comer uma boa comida e ser maltratado novamente. Ó Senhor Jesus, mas não deve ser assim na vida da igreja.
Você não deve ficar pensando assim, a vida da igreja é tão maravilhosa, que palavra, poxa, lá eu sinto a presença de Deus, tenho a palavra, mas sou tão maltratado pelos irmãos. Ó Senhor Jesus, é que a gente aprenda, né, realmente, aqueles que estão dispensando Cristo. Em primeiro lugar, essa mudança tem que ser vista em nós. Quando a gente, né, a Bíblia fala, né, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luminoso. Então precisa aprender a olhar, né, a metade do copo cheia. Precisa parar de olhar para as situações e falar, Senhor, o irmão me tratou mal, mas é porque eu preciso negar minha vida, não me tratá-lo bem. Falta em mim tratar bem. O irmão não me amou, é porque Deus está me dando a oportunidade de amar. Deus quer aumentar esse amor em mim. O irmão não me serviu, porque Cristo está me dando a oportunidade de servi-lo. Eu não recebi Cristo do irmão, porque Deus está querendo que eu sirva mais Cristo para Ele. Irmão, vamos sempre olhar as coisas assim. Ó Senhor Jesus, as riquezas de Cristo são para o viver da igreja. Por que você está esperando receber a riqueza de Cristo dos outros? Né? A gente precisa ver, Senhor, o Senhor é tão rico, mas eu quero ter essa riqueza para levar. Não posso ficar olhando, irmão, o Senhor não é rico não. Porque eu só recebo a riqueza dele quando eu estou lá na reunião, no dia a dia, né, que eu estou no meu trabalho, estou indo para a faculdade, faço isso, faço aquilo. O Senhor não é rico. Ó Senhor Jesus, se você trabalha, né, de segunda a sexta, estuda de segunda a sexta, né, às vezes tem aula no sábado ainda, de repente ainda tem que trabalhar sábado e tal, chega na reunião cansada, aí vão perguntar para você, o Senhor é rico? Você vai falar, não. Mas aí você chega na reunião no sábado, você recebe as riquezas de Cristo, no sábado, esse Cristo é rico demais. Aí domingo você vai partir o pão cheio de alegria, os irmãos ali cheios de palavra e tal, você cheio dessa riqueza. Na segunda-feira, Cristo é rico. Na terça-feira, até que é bom. Na terça-feira, e será que é? Ó Senhor Jesus, chegou na quarta, na quinta, na sexta-feira, Cristo é bom? Quem é Cristo? Ó Senhor Jesus, a gente vai se esvaindo, então eu preciso aprender a desfrutar desse Cristo todos os dias. Aí todos os dias eu vou poder mostrar para as pessoas que Cristo é rico, Cristo é bom, porque as riquezas de Cristo são para o viver da igreja, mas o viver da igreja não acontece só no final de semana nas reuniões, não acontece só na terça, na quarta-feira na reunião de oração, não acontece somente nos grupos familiares. Cristo é rico para mim porque eu acordei hoje de manhã, eu acordei, invoquei o nome do Senhor, eu acordei orando ao Senhor, acordei ali tendo comunhão com Ele, sentindo a presença dEle, tendo direção de Deus, porque o viver da igreja é uma esfera, e eu quero estar nessa esfera, porque Deus, Ele é um Deus doador, Ele é rico, e eu já acordei de manhã recebendo essas riquezas de Cristo, porque Cristo, Ele quer se dispensar para mim. E de manhã, quando eu acordei, eu falei, Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu acordei essa manhã, Senhor, muito obrigado. Eu não estou pronto ainda para ser levado para o Senhor. Eu podia não ter acordado nessa manhã, porque já dormi no Senhor. E se eu tivesse dormido no Senhor sem estar preparado? Então, eu tenho que agradecer ao Senhor, muito obrigado por mais uma manhã. Porque o Senhor está me dando mais um dia, mais uma oportunidade de receber mais riquezas de Cristo, que eu careço tanto. Eu preciso tanto desse Senhor, eu preciso tanto dessa palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa camisa fala aqui, né? Um dia Jesus mudou a história. E aqui atrás ela fala, mas hoje Ele quer mudar a minha história. Todos os dias o Senhor, Ele renova a sua misericórdia, porque Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a minha vida. Ele tem muito para dar, Ele tem muito para doar, muitas riquezas que Ele quer entregar para nós. Mas eu preciso falar, Senhor, eu quero. Eu preciso querer tocar nesse Deus doador, nessa palavra rica. Eu preciso querer me encher dessa riqueza que Ele quer dar para mim, para o viver da igreja. Porque tem outros que não estão tendo essa oportunidade que eu estou tendo. Tem outros que ainda não tocaram nessa riqueza. Ó Senhor Jesus, e a mim, o menor de todos os santos, o mais falho, o mais pecador,
o mais sem amor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a mim me foi dada essa graça. Ó Senhor Jesus, me foi dada essa graça de pregar aos irmãos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se Cristo ainda não é rico para você, é porque você não está procurando. Porque a riqueza de Cristo é insondável. Você começa a procurar, você joga uma sonda, não tem fim. Se você está vendo só um pouco de Cristo, é porque é só esse pouco que você procurou. Ó Senhor Jesus, Cristo é insondável, não tem fim. O Senhor, Ele me dá essa graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Está vendo como Deus precisa de dispenseiros? Né? A comida é muito boa. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa crer que um dia o atendimento também vai ser bom. Vamos começar a ter um bom atendimento? Vamos começar a dispensar essas riquezas? Ó Senhor Jesus, do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Mas hoje o Senhor está manifestando isso para nós. Isso é rico demais. Ó Senhor Jesus, em Coríntios a gente vê um monte de problema. Ó Senhor Jesus, mas a gente também vê um Paulo, né, um apóstolo ali disposto a apresentar soluções, apresentar Cristo como solução, mas ele não apresentou soluções absolutas. Ele apresentou aonde? O que ele enfatizou? Ó Senhor Jesus, que os irmãos precisavam estar unidos a quem? Ao Senhor. Por que tem tanto problema? Tem tanta falta de amor? Porque falta o irmão se unir ao Senhor, não falta a mim. Falta a mim, falta eu me unir ao Senhor. Eu estar junto do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente tem que perceber que sempre vai haver problemas, sempre vai haver situações. Por quê? Porque o homem é falho, o homem é limitado. Eu sou falho, eu sou limitado. Não olha para o outro não. Se eu ainda vejo o defeito do outro, é porque falta em mim olhar mais para Cristo. Ó Senhor Jesus, ter mais compaixão, se colocar mais no lugar. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele mostra para nós aqui Romanos capítulo 1 ao 8 mostra para nós a salvação de Deus. Ó Senhor Jesus, mostra a salvação de Deus por meio da vida, justificação, santificação, transformação, conformação e no final a glorificação. Tudo isso que Deus quer dar para mim. 8 capítulos do livro de Romanos para mostrar. Ó Senhor Jesus, mas Romanos podia acabar no capítulo 8, estava tudo maravilhoso, que lindo, que rico, como Deus é bom. Mas do capítulo 9 ao 11, ele mostra para nós que nós precisamos valorizar, porque ele fala aqui dos judeus que não valorizaram e perderam. O Senhor foi lá e abriu isso para nós. Ó Senhor Jesus, hoje o judeu para ser salvo ele precisa crer em Cristo, a maioria deles não crê. Ó Senhor Jesus, mas aí também não acabou no capítulo 11. Ele vai conosco do capítulo 12 até o final de Romanos, até o capítulo 16, mostrando para nós que a gente precisa viver. E precisa expressar, e precisa viver junto desse Deus doador que quer dispensar tudo isso para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, isso só não se dá individualmente, mas se dá no viver coletivo da igreja. Ó Senhor Jesus, esse ambiente de salvação de Deus é experimentado. Quando eu olho para o irmão, eu vejo que o irmão é falho, mas ele está ali buscando. Quando eu vejo ali que o irmão não tem instrução, mas ele tem um coração por Deus. Ó Senhor Jesus, quando eu vejo que o irmão tem muito menos tempo que eu na igreja, avançou muito mais do que eu. Ó Senhor Jesus, quando eu vejo ali que aquele irmão tão difícil, tão ruim, ele mudou. Se ele conseguiu mudar, eu também consigo. Ó Senhor Jesus, eu só vou perceber isso no viver da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, às vezes a gente se considera muito bom, que a gente considera que a gente não tem problema. Mas conforme a gente vai convivendo, a gente vai ver que a gente também é cheio de opinião, cheio de deficiência. Ó Senhor Jesus, então a gente vai experimentando também a salvação de Deus, a gente vai vendo que o Senhor vai também nos salvando, né, nos reconciliando, nos dando lições de vida. Deus vai trabalhando em nós, a gente vai vendo que conforme a gente vai vendo as nossas deficiências, a gente vai vendo que o trabalho de Deus é muito mais profundo. Mas é para isso que eu estou na igreja, para experimentar a cruz. Sem a cruz, o trabalho de Deus não é completo.
Ó Senhor Jesus, Jesus podia descer da cruz, mas Ele não fez. Agora a gente precisa perceber, eu posso descer da cruz, mas eu escolho permanecer nela, para que os irmãos possam ganhar mais dessas riquezas insondáveis de Cristo. Tinha muito problema? Muito, mas Cristo é muito mais. Ó Senhor Jesus, mas eu só consigo tocar nesse Cristo que é muito mais se eu tocar na cruz, porque Cristo é a solução para todos os problemas, mas é o Cristo crucificado, é o Cristo que vem para nós por meio do Espírito. Se você simplesmente ficar olhando as histórias do Senhor, né, ver aquele Cristo, né, lá atrás que fez isso, fez aquilo, você não vai perceber que Cristo continua fazendo ainda, Ele continua a sua obra hoje por meio de nós no Espírito. Ó Senhor Jesus, a cruz é o elemento que mata o nosso natural. Jesus, Ele nunca se voltou para o seu natural, Ele nunca deixou o seu natural aflorar, mas nós deixamos o nosso natural aflorar todo o tempo, mas tem um caminho para nós, a cruz. É a cruz que aniquila as nossas opiniões, que extermina os nossos problemas. Ó Senhor Jesus, quando eu vejo o problema do outro, é porque eu tenho esse problema de ver o problema do outro. Então eu preciso aniquilar esse problema na cruz, começar a me compadecer do irmão. Poxa, por que o irmão está assim? Será que ele está precisando de alguma coisa? E passar a orar pelo irmão, passar a me encher de Cristo, para encher ele de Cristo. Ó Senhor Jesus, vamos ajudar uns aos outros. Existem situações inadequadas, né? Assim como houve na igreja de Corinto, né? Divisão, fornicação, incesto, impureza, litígio. Mas o irmão mostra para nós, por que há isso tudo? Por falta da cruz. Por que eu ainda quero me afastar do irmão? Isso é divisão. Por que eu não quero estar junto dele? É divisão. Mas por que há isso? Porque não há cruz aonde? Na minha vida. Quando há cruz na minha vida, não importa o que o irmão fale, não importa como que ele me trate, o que importa é que Jesus é o Senhor. E eu vou procurar o quê? Levar a vida para Ele, né? Senhor Jesus, né? Eu vou procurar estar ali, né? Tratando, né? Ele bem, levando ali a palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu vi um filme um tempo atrás, né? Falando ali, duas pessoas foram comer num restaurante também, e aí uma falou para ela, não gosto desse lugar, que o atendimento é péssimo. Aí ele chegou e falou assim, não, nada disso. E aí começou a conversar lá, né, com os garçons, tratar elas bem e tal, e falar bem com elas e tal, e perguntar, e aí, como é que está seu filho, como é que está sua família, e aquele problema você resolveu, e não sei o que, ó, eu vou conseguir para você aquele negócio, não esqueci não. Aí veio todo mundo, começou a tratar ele bem, trazer do melhor, trazer as coisas tudo quentinho e tal, atender ele rápido, né? Ó Senhor Jesus, a pessoa olhou e falou assim, mas por que você está sendo bem tratado? Ele, porque eu conheço os atendentes aqui, né? Aquela ali, ela está sempre aborrecida porque acontece isso na casa dela. Aquela ali, às vezes ela vem assim emburrada, mas porque às vezes ela está tentando isso não está conseguindo. Aquela outra ali é assim, assim, assim. Tá vendo? Quando ele passou a conhecer as pessoas, ele passou a procurar ajudá-las. Quando ele passou a procurar ajudá-las, ele passou a ser bem atendido. Ó Senhor Jesus, mudou a visão dele daquele restaurante. Ó Senhor Jesus, e a gente também precisa fazer a mesma coisa, né? Por isso que a Bíblia fala, quando para você não voltar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Quando você for maltratado, você levar um tapa numa face, dá outra face. Né? Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Ó Senhor Jesus, esse é o coração do Senhor de se doar. Então a gente precisa aprender isso. Quando a gente é infantil, a gente só quer receber, receber, receber. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se importando, né, com a vontade de Deus. Né? E a gente precisa crescer, né, e se tornar herdeiro de Deus, aquele que quer, né, assumir os negócios do Pai, aquele que quer ver a melhor maneira, ver como o Pai atua, né, ver a melhor maneira de fazer aquilo que Deus quer. Ó Senhor Jesus, e para isso a gente tem que tomar a cruz. Tem muito problema em Coríntios? Tem, mas também tem muitos aspectos de Cristo. E é pela cruz que a gente vai perceber isso. Né? É pela cruz que a gente vai perceber que o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. O Espírito todo inclusivo, que tem tudo aquilo que a gente necessita. Ó Senhor Jesus, o Senhor hoje habita onde? No nosso espírito humano.
E quando ele traz a experiência dele, do Senhor como nós, né, é Deus e o homem mesclado. Deus, ele veio, né, como homem na pessoa de Jesus, teve um viver humano, experimentou tudo. E hoje ele sabe qual é o nosso problema e ele quer trazer para nós a solução de cada situação por meio do Espírito, porque ele experimentou. Então, junto com o Espírito, ele quer trazer para nós, né, o que ele experimentou na sua encarnação, no seu viver humano, a sua humanidade perfeita. Ele levou o padrão da humanidade, os seus sofrimentos. Quando você está sofrendo, você vai diante do Senhor, você vê que o sofrimento do Senhor foi muito maior. Ó Senhor Jesus, a sua morte na cruz, o preço que ele pagou, o preço que hoje a gente paga é muito pequeno, o seu sepultamento, né? O tempo que o Senhor passou ali, né? Senhor Jesus, que hoje a gente anela trazer o Senhor de volta, né? Enquanto a gente está vivo, a gente se arrebata do vivo, né? E não passar por isso, né? A sua ressurreição e também a sua ascensão, ele também, né, tem um homem na glória, né, que é vida para mim. Ó Senhor Jesus, quão rico o Senhor é para nós, mas a gente só quer experimentar um aspecto de Cristo, e olha quantas coisas ele trouxe para nós. Ó Senhor Jesus, no Senhor nós temos tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida vitoriosa, para a gente, né, levar amor, não ficar esperando receber, mas ser aqueles que estão na vida da igreja doando. As riquezas de Cristo são para o meu viver da igreja. As riquezas de Cristo são para que o meu viver da igreja traga riquezas de Cristo para o viver da igreja de todos os irmãos. Depende de quem, depende de mim, depende de qual é a minha atitude. Quão rico Cristo é para mim? Quantos aspectos de Cristo eu conheço? Quantos aspectos de Cristo eu consigo levar para os irmãos? Ou eu estou recebendo dos irmãos e estou dando para os irmãos também só porcaria? Ó Senhor Jesus, vamos ser aqueles que levam Cristo. Ó Senhor Jesus, um monte de problema, mas mostra pelo menos 20 aspectos de Cristo. Cristo é a porção que Deus nos deu, poder de Deus, sabedoria de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é o Senhor da glória, Cristo é as profundezas de Deus. O quanto você conhece de Deus? Você já conhece Deus na sua glória? Você conhece Deus de maneira profunda? Você já se tornou íntimo de Deus? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ele é o fundamento do edifício de Deus. Deus, Ele quer nos edificar e a base é Cristo. Cristo é a sua base. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele também é o Cordeiro Pascal, Ele pagou um preço no nosso lugar. Ele também é o pão asmo, é Cristo que nós devemos comer. Ele também é o nosso manjar espiritual, o que tem de mais saboroso na nossa vida. Ele também é a fonte, a pedra espiritual. Ele também é o cabeça. Ele também é o Cristo. Ele também é o próprio corpo. Ó Senhor Jesus, Ele também é as primícias dos mortos. Ele foi o primeiro a experimentar a morte por nossa causa. Ele é o último Adão. Nele tudo aquilo que tinha Adão foi acabado, né? E Ele também é o Espírito que dá vida. E Ele também é o último homem, o segundo homem, né? O homem que vive segundo Deus. Tudo isso está nele e Ele quer dispensar para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado palavra de consolo e palavra de edificação individual. Isso é verdade, mas Ele não quer que a gente fique só nisso. Ele quer que a gente também perceba que o seu desejo é um corpo, é um grupo de vencedores coletivos, a edificação coletiva. Ó Senhor Jesus, para isso acontecer, Ele tem nos dado uma direção, uma palavra profética, mas eu só vou perceber isso por meio da cruz, por meio de tomar essa palavra como direção, não uma direção individual, mas uma direção para o exército de Deus, para a igreja, para caminhar, né? Para conseguir desfrutar tudo isso. Eu preciso dos irmãos. As riquezas insondáveis de Cristo não vão chegar para nós apenas de maneira individual, mas muito mais de maneira coletiva. Quando eu começar a me aplicar, quando cada um de nós começar a se aplicar para ganhar esse Cristo para todos os irmãos, não vai ter mais problema, não vai ter mais situação, mas vai ter Cristo, um Cristo maravilhoso. Mas o que precisa acontecer? Eu preciso mudar a minha atitude. Em vez de ser aquele que critica, que vê problema, eu preciso ser aquele que vê Cristo. Não tem crise, tem Cristo. Cristo para mim e Cristo suficiente para levar para outros. Vamos transbordar Cristo. E aí sim a gente vai ver as riquezas insondáveis em Cristo.
no viver da igreja. Eu recebendo, né, mas principalmente doando esse Cristo. Quando eu dou o Cristo, quando eu estou preocupado em doar, levar, eu também vou receber. Mas enquanto eu estiver preocupado em receber, eu não vou ganhar nada. Ó Senhor Jesus, Cristo precisa ganhar por meio de nós. Né? Ele se tornou, né, ele fez tudo isso para se tornar nosso cabeça, mas ele também é o corpo. Nós precisamos atuar com o seu encabeçamento, mas também precisamos viver por meio dele. Ó Senhor Jesus, e tudo isso é por meio da cruz. Um dia Jesus mudou a história. Hoje Ele quer mudar a minha história e a sua história. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.